Bom dia, meus amados irmãos, bom dia, meus amigos. Queremos dizer que é sempre um prazer saber que você está nos assistindo e certamente todas as vezes que você investe esse tempo para ouvir a palavra do Senhor, sem sombra de dúvida, ela não vai ficar vazia no seu coração. A palavra de Deus diz que ela sempre tem um efeito positivo para o seu coração e para a sua vida. Portanto, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma semana e por saber que você está conosco. E nós vamos, nesse instante, orar ao Senhor para dar início ao nosso culto. Irmão Heber, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos, ó Pai, de estar cultuando a Ti e estar ouvindo da Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada pessoa que está conectada nessa manhã, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, seja dando entendimento, ó Pai, discernimento, para que possamos, ó Pai, aprender tudo aquilo que o Senhor tem para passar para nós nessa manhã. Amém, Jesus. Te peço também que o Senhor possa estar abençoando o Teu servo que vai transmitir a palavra, Senhor, que o Senhor possa estar dando a ele a cada dia conhecimento, ó Pai, crescimento, sabedoria, Senhor, para estar passando para a gente tudo aquilo que o Senhor deseja. Amém, Jesus. Nos abençoa, Senhor, ainda neste dia, tudo que viemos a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a estar abrindo o seu cantor no hino de número 328. Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas no estão o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a sorregir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o entrar pela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, quem leva o Senhor rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, com força estou para nos salvar, sim, sossegai, mestre na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço de vez banir, e ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, quem logo vem me acudir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o entrar pela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, quem leva o Senhor
mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao curto destino meu. As ondas aprendem ao meu mandar, sossegai, seja aumentar pela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com vocês estou para vos salvar, sem sossegar. Na palavra de Jesus, na voz de Jesus, no comando de Jesus, tudo tem que sossegar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, nós vamos falar nesta manhã embasado no seguinte tema: a soberania de Cristo. Diz a Bíblia que Jesus estava à beira-mar. Como de praxe, ele pregava o seu evangelho e saía ensinando tanto às multidões que lhe acompanhavam, quanto aos seus discípulos. Ele saía ensinando, pregando a sua palavra. E, geralmente, por vários motivos, por vários fatores, grandes multidões lhe seguiam. Ao entardecer, Jesus convidou a todos para atravessar para outro lugar, para outra margem, como vocês ouviram a palavra do Senhor falar aqui. No trajeto, eles foram acometidos de uma grande tempestade, de um grande temporal, com ventos fortes e certamente com ondas fortes e muito altas, a ponto de querer levar aquele barco a pique, não é? Por consequência de encher de água. E nesse momento, os discípulos, eles ficaram muito apavorados e correram a chamar o mestre, mas só que Jesus estava dormindo. E aqui nós podemos encontrar ou observar um grande contraste. Não é possível. Jesus está lá dormindo, o barco prestes a ir a pique, os discípulos apavorados, com medo, não é?
passando por aquele momento de aflição, de terror, eu imagino, e Jesus dormindo. Como é que pode? E se você perceber na palavra de Deus, você vai ver que os discípulos, eles foram um tanto quanto ásperos com Jesus. Por quê? Você vê que eles chegam para despertar o Senhor e diz: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, Senhor, nós estamos aqui já para morrer e o Senhor está aí dormindo? O Senhor então acordou e com toda aquela calma que o Senhor Jesus tem, toda aquela paciência que o Senhor Jesus tem, e ele simplesmente, ele chega para o mar e repreende o mar, falando tão somente 2 palavras, diante de todo aquele alvoroço que estava, de toda aquela revolta que o mar apresentava. E aí Jesus fala só 2 palavras: calma-te, emudece. E naquele momento, tudo acalmou. No mesmo instante, o vento se aquietou, as ondas acalmaram, o temporal sossegou, e a Bíblia diz que fez-se grande bonança. E o barco continuou navegando, deslizando, não é? Tranquilo, calmo e sereno. O versículo de número 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O efeito da voz soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual a tempestade? Esta é a pergunta primordial, a pergunta crucial, a pergunta principal para o seu coração. Qual o temporal que está lhe apavorando? Qual a tempestade que você está passando hoje, que está deixando você com medo? Que está deixando você apavorado, atormentado, aflito? Qual a tempestade que você está passando neste momento, que você ainda não apelou, você ainda não procurou, você ainda não correu para ouvir a voz do Mestre? Acalma-te. Qual é? Talvez você esteja sentindo um vento forte querendo te açoitar. Talvez você esteja sentindo uma onda gigante querendo te cobrir. Talvez você esteja sentindo uma chuva torrencial querendo te arrastar na enxurrada. É claro que eu estou fazendo uma analogia a todos os problemas que você está passando neste momento em sua vida. É óbvio. E o que está faltando para que eles sejam sanados, tirados, solucionados e acabar com essa sua aflição? Você já imaginou? Você já pensou? Ou você está aflito? Você está sem conseguir pensar, sem conseguir raciocinar, sem conseguir definir uma direção, sem conseguir tomar uma atitude e correr para Jesus. 3 coisas você precisa fazer respaldado na soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que acalme, para que essa tempestade, para que esse temporal, ele possa sanar, ele possa emudecer esse barulho desse vento forte que você está ouvindo, querendo te açoitar, para que ele possa acalmar. Você precisa tão somente ouvir a voz de Jesus, dizendo: calma-te, emudece, e esperar que ele vai fazer o milagre na tua vida. Como eu falei, 3 coisas você precisa fazer. A primeira, ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tudo neste mundo, toda palavra neste mundo, toda frase neste mundo, ela tem um significado.
Mas o que é fé? Às vezes nós falamos tanto em fé, mas às vezes também tem muita gente que não sabe o que é fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Veja a necessidade que você tem, veja como é bom, como é benéfico, todos os benefícios que você vai ter se você depositar a sua fé em Jesus. Vejamos o resultado da fé, vejamos o efeito da fé, vejamos o benefício da fé. Em Atos capítulo 14, versículo de número 8 a 10. Veja o que a palavra de Deus diz aqui. Atos 14, versículo 8 ao versículo 10. Em Listra, era uma cidade onde Paulo estava passando em uma das suas viagens missionárias. E Paulo, nem só ele pregava, mas também ele tinha o poder do Espírito Santo para promover curas. Então diz a palavra, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, observe, possuía fé. O homem tinha fé. Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aquele homem, como você observou, era um homem paralítico de nascença. De nascença. Não foi uma causa acidental e que muitas das vezes tem jeito, depois de uma cirurgia bem feita por um profissional competente, o sujeito faz uma série de fisioterapia e de repente tem jeito. Mas aquele homem nasceu daquele jeito, com aquele problema, e até então ninguém tinha feito nada e ele estava naquela situação. Porém, ele ouviu falar de Paulo. E Paulo tinha, como já falei, o poder do Espírito Santo de Deus. E aquele homem vendo Paulo, certamente ele clamou para que Paulo pudesse falar para ele alguma palavra, como aconteceu. E aquele homem, naquele momento, pela fé que ele tinha, ele foi curado. A fé é um dos fatores de grande importância na vida das pessoas que buscam alcançar algum benefício. E o benefício maior que o homem possa alcançar é a salvação, e ela só é possível através da fé. Efésios capítulo 2, verso 8, que é um texto que se encaixa maravilhosamente bem no contexto da fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça foi um favor imerecido, ou é um favor imerecido, vindo de Jesus Cristo. Mas não adiantaria nada Jesus fazer o seu sacrifício e você não ter fé. Porque eu não vi Jesus fazer nenhum sacrifício por mim, mas está escrito na sua palavra, então eu creio. Ter fé é crer, é confiar. E nós precisamos confiar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é minha, ou não é de mim, não é de você. É um dom que Deus te dá, para que você creia que Jesus Cristo fez tudo por você e por mim e por nós. De forma que o amor e a misericórdia e a graça são os motivos. Porém, a fé é o meio pelo qual o homem é salvo. Se você tiver fé em Jesus, todos os seus problemas serão solucionados. Principalmente o maior problema que você tem na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho muitos problemas. E todos eles são grandes. Porém, o maior problema
que você tem na sua vida é o pecado. Esse é o maior problema do homem, mas a fé em Jesus Cristo te livra dele. Por ela você tem a salvação. Por isso que Jesus disse: aquele que tiver fé, olha, foi o que aconteceu com aquele rapaz, com aquele jovem, com aquele cidadão. Ele teve fé, então ele se livrou daquela situação. Jesus disse, aquela mulher, lembra daquela mulher? Uma mulher que sofria há 12 anos. Aquela mulher tinha investido todas as suas economias em tratamentos. Certamente, a Bíblia não diz, mas nós podemos ter esse pensamento. Certamente aquela mulher, ela foi a vários médicos, mas ela sofria de uma hemorragia por 12 anos. E até então, ninguém tinha dado jeito naquele sofrimento. Mas um dia, aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. Em Marcos capítulo 5, aí do lado, no versículo de número 25, diz aqui a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, olha aí, vários médicos, e ninguém conseguiu dar jeito, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ou seja, nenhum medicamento, nenhum médico, nenhuma situação resolveu o problema daquela mulher. E evidentemente que a partir do momento que o tempo vai passando, o problema vai se agravando. E a Bíblia diz que era o que estava acontecendo com ela. Tendo, preste bem atenção aqui, ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isto é fé. Aquela mulher não precisava de Jesus falar nada para ela. Aquela mulher não precisava de Jesus pôr a mão sobre a sua cabeça. Não precisava de Jesus pegar aquela mulher para fazer nada. Muito pelo contrário, ela disse, se apenas eu tocar na sua veste. Ah, meu querido, o Senhor Jesus é soberano. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Você já pensou? Você sofrer por 12 anos uma enfermidade, gastar tudo que você tem, recorrer a vários médicos e perceber que nada resolveu e que você está chegando mais perto da morte. Mas Jesus salva. A fé em Jesus salva. E quando você deposita a fé em Jesus, alegra, agrada o coração de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que tenhamos fé. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é divino, Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Segundo lugar, se alguma tempestade te apavora, o que você deve fazer é correr para Jesus. Não insista achando que sem Jesus você vai conseguir se livrar dos problemas. Não, não vai. Problemas que te oprimem, problemas que te afligem, problemas que te escravizam, problemas que te torturam, problemas que te deixam temeroso, que te faz sofrer, que te apavora. Como estava acontecendo com os discípulos. Corra para Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. Só que quando eles chegaram lá, eles se surpreenderam. Mas Jesus podia fazer aquilo. Sabe por quê? Porque ninguém ali tinha autonomia, tinha autoridade, tinha o poder, tinha a soberania de mandar aquela tempestade acalmar. Só Jesus. E foi o que aconteceu. Quando Jesus falou, a tempestade
acalmou. Todos os problemas, todas as situações adversas, todas as aflições, todas as angústias que você estiver passando neste momento, não confie em mim, mas confie na palavra do Senhor, que Ele vai resolver. Não tem nenhuma dúvida, não tenha nenhuma dúvida. O problema é que os discípulos nem sequer se ousaram a falar para aquela tempestade, a falar para o vento, a falar para a chuva, a falar para as ondas, para que ela se acalmasse. Eles não tiveram ousadia de fazer isso por um motivo só. Qual foi? Eles não tinham fé em Jesus. E olha, os discípulos, eles não tinham motivos para não ter fé em Jesus, porque eles estavam andando com Jesus. Eles ouviam a palavra que Jesus pregava, que Jesus falava. Eles presenciaram vários milagres que Jesus fez. Tinha motivo de não ter fé? Não tinha. Mas isso chama-se fraqueza espiritual. E os discípulos naquele momento não tiveram fé. Como está a sua fé em Jesus? Ela está fraca? Ela está forte? Ou você não tem nenhuma? Precisa ter. E de preferência, forte. Porque se você não tiver uma fé firmada em Jesus, vai correr o risco de você pedir e não receber. Veja o versículo 41, o que Jesus diz aos discípulos. O capítulo 4 que nós estamos meditando, o versículo 41, ele diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. O versículo 40, desculpe. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Se Jesus perguntou para eles por que eles não tinham fé, é porque Jesus, na sua onisciência, ele sabia que os discípulos não tinham fé. E se eles não tinham fé, eles não tinham nenhum respaldo para dizer: vento, aquieta-te. Tempestade, acalma-te. Ondas, sossega-te. Não, eles não tinham essa autonomia, eles não tinham essa autoridade, porque não tinha fé. Tanto que Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Por que você não falou com a onda para parar? Por que não falou com o vento para se aquietar? Por que não falou com a tempestade para sossegar? Por que não tendes fé? Ah, meus amados, o Senhor Jesus quer que eu, você, que nós tenhamos fé nele. Muitas vezes a bênção não vem, as maravilhas divinas não acontecem, os milagres não são operados na nossa vida pela nossa falta de fé em Jesus Cristo. Você sabia que Jesus passou pela sua terra natal, Nazaré, e lá muitos milagres deixaram de ser operados por Jesus porque as pessoas não tinham fé nele? No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 53, veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Jesus andava ensinando, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não adianta você se empolgar com o que Jesus diz. Não adianta você se empolgar com a mensagem do Senhor. É necessário que você tenha fé, porque aquelas pessoas estavam admirando Jesus, certamente elogiando Jesus. Certamente eles estavam assustados com a sabedoria de Jesus, porque Jesus ele é sábio, ele é o dono da sabedoria. Mas eles não tinham fé. E olha o que a palavra de Deus diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quer dizer, pelo fato de Jesus fazer parte daquela família, que certamente era uma família humilde, eles estavam admirando pela sabedoria do Senhor. Mas o Senhor é o dono da sabedoria. E o versículo 36 diz assim: não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse:
não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E preste atenção ao versículo último aqui, que é o 58. Ele diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade é falta de fé. Incredulidade é falta de confiança no Senhor. Como é que pode você não ter fé no Senhor? A ponto dos milagres que você precisa que sejam realizados na sua vida não ser realizados. A ponto das maravilhas que você precisa ser operado na sua vida não ser operado. A ponto de você não receber as bênçãos do Senhor, as quais Ele tem para você, só porque você não tem fé nele. Não é Deus que é ingrato, não é Deus que é ruim, é você, somos nós que não depositamos a nossa fé no Senhor para receber as bênçãos do Senhor. Terceiro lugar, diz a palavra do Senhor: se alguma tempestade, essa é a pergunta que você pode estar me fazendo neste momento. Se alguma tempestade me apavorar, por que eu devo correr para Jesus? Às vezes a gente corre para um político, não é? Às vezes nós corremos para pai e mãe, corremos para a família, corremos para o pastor da igreja. Ninguém vai poder resolver o seu problema. Só Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Porque só Ele é o nosso socorro bem presente. O salmista Davi, em um momento de aflição, de angústia certamente, ele olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e não vê ninguém para lhe socorrer. E aí ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Mas ele tem a certeza absoluta que, embora não haja ninguém aqui na terra para prestar um socorro a ele, ele completa o versículo dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi declara naquele momento a fé que ele tem, a confiança que ele tem, e sabe que só Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra, do mundo e de tudo que nele há. Por isso ele diz: de onde vem o meu socorro? E na mesma hora ele reconhece que ninguém pode prestar um socorro a ele, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, corra para Jesus, porque ele tem o socorro imediato. Jesus não espera. Não, Jesus não tem necessidade de esperar nada para nos prestar o socorro. Veja bem, a palavra do Senhor diz no Salmo 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Não adianta. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Com certeza, você pode estar dizendo: mas pastor, nós somos humanos. É verdade. Não estamos discutindo isso aqui. Não estamos questionando. Todos nós somos falhos. Somos passivos de incredulidade. Mas é necessário saber que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor não falha, o Senhor é fiel, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Esses são 3 dos muitos atributos que o Senhor tem. Ele é o Todo-Poderoso. Quando confiamos no Senhor, todos os problemas são solúveis. Pode ser uma enfermidade, pode ser o desemprego, pode ser um problema financeiro, um problema conjugal, um problema social, um problema emocional, um problema espiritual. Não importa o tipo nem o tamanho de problema. Jesus, ele soluciona. Só ele tem o poder de solucionar o nosso problema ou os nossos problemas. É só ter fé.
Creia para que você possa obter a bênção da resolução do seu problema. Para nós tudo pode ser difícil, e por que não? Impossível. Mas a palavra de Deus diz em Lucas 1,37 que para Deus tudo é possível. Nada é impossível para o Senhor. Por quê? Repito, o Senhor é soberano. A nossa falta de confiança, de crença, de fé, impede Jesus operar, sim, os milagres em nossa vida. É necessário, meus irmãos, que nós creiamos no poder de Deus. É necessário que nós creiamos na soberania de Jesus Cristo. Nada passa aos olhos do Senhor. Nada fica na frente do poder de Deus. Porque tudo Ele resolve. O versículo 41 do texto que estamos estudando, diz a palavra do Senhor. Veja aqui. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Por que o vento existe? Por que o mar existe? Por que a chuva existe? Tudo que tem neste mundo foi criado por Deus. Então ele tem o domínio de todas as coisas. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. E sendo Deus, ele tem o poder de fazer tudo e qualquer coisa por mim e por você. Qual é a tempestade que está lhe afligindo? Qual é a tempestade que está te apavorando? Qual é a tempestade que está deixando você sem rumo? Aqueles barcos não era só o que estava os discípulos com Jesus. A Bíblia diz que iam outros barcos com ele. Certamente estavam apavorados. E se Jesus não socorre, eles iam a pique? Sim, iam. Eles iam a pique. Principalmente o que os discípulos estavam. Mas ali, certamente aconteceu para que os discípulos tivessem mais uma vez a prova do poder de Deus. Não era para eles se admirarem. Não era para causar assombro. Não. Porque eles já sabiam que Jesus tinha poder para todas as coisas. Jesus tem poder para tirar da tua vida todo e qualquer problema que você estiver enfrentando nesse instante. Qualquer tipo de tempestade, vá a Jesus, corra para Jesus e diga: mestre, o mar está revolto. Ele vai dizer: sossega-te, acalma-te, emudece. E ele vai ficar tranquilo. O mar vai acalmar, as ondas elas vão baixar, o vento vai parar de soprar e a sua vida vai seguir tranquila, calma e serena. Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã, ou ter falado através da sua palavra, e que você entregue. O Salmo 37,5, a palavra de Deus diz: olha, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Só depende de você. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, que as nossas iniquidades é que nos afastam de Deus. Deus, ele tem muitas bênçãos para derramar sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Mas depende da nossa fé no Senhor. Não ter fé no Senhor é um pecado. E esse pecado pode estar te afastando de Deus, impedindo que Deus derrame as suas bênçãos em sua vida, impedindo que Deus opere as suas maravilhas em sua vida, impedindo que Deus opere os milagres em sua vida. E você vai ficar chorando? Você vai ficar sofrendo como aquela mulher? Não, a mulher foi a Jesus e disse: apenas se eu tocar. Apenas se eu tocar. E quando ela tocou nas vestes do Senhor, o seu problema foi resolvido. Assim é com você. Aquele mesmo Jesus que fez aquele milagre na vida daquela mulher é o de hoje,
de ontem e de eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de número 160. Observe que eu falei que Deus tem grandes bênçãos para dar a você. Deus tem grandes maravilhas para fazer em nossa vida. Nós precisamos apenas ter fé no Senhor. Hino de número 160, a fé contemplada. Deus contempla a nossa fé. O que é que eu falei? Hebreus 11:6. A palavra de Deus diz que a fé, ela agrada a Deus, né? Então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Deus contempla, Deus está vendo a sua fé. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crer que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou para alguém que firme nele confiou. Se que da promessa em nada duvidou, Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Nós queremos lembrar a todos que estão nos acompanhando nesta manhã que à noite o pastor Domiciano estará trazendo outra vez a palavra do Senhor aos nossos corações, às 19h30. Queremos também, irmãos, lembrar aqui dos nossos idosos da igreja e pedir que os irmãos estejam orando pela irmã Belisa, pela irmã Maria Baiana, pela irmã Francisca, pela irmã Irene, pela irmã Senira. Todos sabem que a irmã Senira é a esposa do pastor Josué. Orar pela irmã Malvina, pela Ivana, lá em Lauro de Freitas, que é a cunhada da irmã Flávia. A irmã Flávia, ela é uma nova decidida da nossa igreja. Então, orar pela Ivana, pelo Clodoaldo, que é o tio da Flávia. Orar pela Jéssica, que é a prima dela, tá bom? Orar pelo Emerson. Emerson, ele está bem melhor, graças a Deus. Ele foi acometido da Covid, mas ele está bem melhor. Orar pelo nosso irmão Alecrim, nosso irmão Cid, também aqui da igreja.
Orar pela família do Diógenes, né, o genro do pastor Uziel. Os seus irmãos estão, como o pastor anunciou ontem, os seus irmãos, a sua família, sua mãe está com problema, né, de Covid. Então vamos orar por essa família para que Deus possa operar. Também orar pela a família do pastor Uziel, orar pela família do pastor Domiciano, pela minha família, né? E também orar pelo Daniel, que é o irmão do pastor Domiciano, que ele sempre pede oração. Orar pela Raquel, né? Tem 2 Raquels para orar, tá bom? E orar pela irmã Isis, a sua família, o Tiago, né? O seu esposo. E vamos orar por eles, para que Deus possa estar assim no controle de todas as coisas e promovendo a cura àqueles que estão enfermos. Eu costumo orar, irmãos, dizendo o seguinte: Deus, o diabo tem poder para colocar enfermidade em cima de nós, mas o Senhor tem todo o poder para tirar. Como aconteceu com Jó. Lembra de Jó? Deus, inclusive, Deus autorizou, Deus permitiu que Satanás colocasse aquela enfermidade em Jó. Mas na hora certa Deus também tirou, porque o diabo não tem poder de destruir a nossa vida. Tem mais alguém pedindo? O pastor Domiciano pediu para orar por Raimundo, que ela piorou da Covid. Certo. Então, vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16 que as orações do justo podem muito nos seus efeitos. Tá bom? Então vamos orar nesse instante. Querido Deus, nosso Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, pela semana de paz que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela proteção, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado por deitar, dormir e acordar, sabendo que somos e estamos sustentados pelo poder do Senhor, conforme diz a tua palavra. Ó Deus eterno, nesta hora nós queremos suplicar, queremos rogar ao Senhor, pedir, meu Pai, que o Senhor, com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu amor e com o teu poder, esteja, Senhor da glória, curando essas pessoas que estão acometidas, principalmente desta Covid, desta praga maligna. Ó Deus, nós não podemos nada, mas o Senhor pode tudo. Nós não sabemos nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Portanto, Senhor, apenas queremos pedir ao Senhor, pois o Senhor nos autorizou. O Senhor disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Clama-me e responder-te-ei. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, sabendo que o Senhor está nos ouvindo e vai responder o nosso pedido, a nossa súplica, o nosso rogo, segundo a tua perfeita vontade. Ó Deus eterno, essas pessoas que foram mencionadas aqui, o Senhor conhece todas elas. Ó Deus, opera o milagre na cura, na vida delas. Abençoa todas as famílias que foram mencionadas. Pedimos ao Senhor a tua bênção, para que à noite, todos que estão assistindo, Pai, esta transmissão, possam estar outra vez para ouvir a tua palavra. Muito obrigado por tudo. Nos dê um dia na tua presença. Nos livre de todo o mal. É o que nós te pedimos. Te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.